Muito bem, nós sabemos que quando Pedro e João estavam indo para o templo, quando eles estavam indo para adorar o Senhor, o que aconteceu? Um mendigo estava sendo colocado à porta formosa do templo. Aquele homem coxo estava ali pedindo esmolas e ele, como sempre fazia com todos que subiam para o templo, estendeu as suas mãos e pediu a Pedro e João uma esmola, uma ajuda, pelo amor de Deus. Ali estava, ele vivia disso, era esse dinheirinho, essas moedinhas que ele somava e tinha para si. E então Pedro disse para ele: olha para nós. E aquele homem olhou e esperando receber alguma coisa, e Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem, Pedro estendeu a sua mão direita para ele, ele levantou-se, se colocou de pé num salto e começou a glorificar a Deus. Ele ia cantando, ele ia pulando, ele ia dando glória a Deus, porque agora ele podia andar, agora ele tinha algo mais precioso do que apenas pedir as esmolas, do que apenas receber um dinheirinho por estar ali na porta inútil, sem poder trabalhar. Agora ele podia glorificar a Deus. E o que aconteceu? O povo ajuntou. Todo mundo um gritou para o outro: venham ver, o coxo está andando, ele foi curado, venham ver. Ajuntou uma multidão, Pedro começa a pregar e, juntando aquela multidão, aquela mensagem, aquela pregação em nome de Jesus de Nazaré, falando que Jesus era o Cristo, que Jesus foi morto na cruz, mas por causa dos nossos pecados, que Jesus foi entregue, o povo, a nação escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Mas Jesus, através do seu nome, do seu poder e do Espírito Santo de Deus, aquele homem estava curado. E, através do nome de Jesus, todos os que quisessem poderiam ser salvos. Foi uma revolução, a repercussão foi tremenda, mas atraiu também os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os principais dos judeus. E eles não estavam felizes com isto, pelo contrário, eles estavam dizendo: o que nós vamos fazer? E colocaram os discípulos na prisão e os levaram para o Sinédrio. Vamos ver este texto então, aqui em Atos, no capítulo 4, versículos 5 ao 22. Abra sua Bíblia e leia comigo. Está escrito assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Vamos parar aqui um pouquinho. No dia seguinte, depois que eles foram presos e eles estavam soltos, o anjo do Senhor abriu a porta da prisão e eles saíram, foram para o templo e anunciaram Jesus. E agora nós estamos vendo aqui que reuniu-se toda a corte de autoridade em Israel. Ali estavam todos da linhagem do sumo sacerdote. Seus nomes: Anás, Caifás, João, Alexandre, os que eram da linhagem
do sumo sacerdote. Ou seja, as mais altas autoridades, as maiores autoridades, as mais altas patentes em Israel vieram para julgar os discípulos, Pedro e João. E os colocaram diante deles e a pergunta era: com que autoridade, com que poder, na autoridade de quem vocês fizeram estas coisas? Estavam sendo arguídos pelo milagre feito. Que autoridade é esta? Quem deu este poder? Oh, e Pedro e João agora, lembrando do que Jesus havia dito. Jesus disse que eles seriam colocados diante de reis, diante de autoridades, mas que eles não deveriam ter medo, nenhuma preocupação com aquilo que deveriam falar. Apenas abrir a boca. E a palavra de Deus viria através do Espírito Santo. E nós vamos ver exatamente isto. Eles abrem a boca e o Espírito Santo traz palavras tão poderosas, palavras tão maravilhosas que os inimigos não têm como continuar a acusação. Tem de abaixar as armas, abaixar a cabeça e aceitar a autoridade do Senhor. Pedro, então, cheio do Espírito Santo. Como é importante que cada um de nós esteja cheio do Espírito Santo para falar das coisas de Deus, para anunciar a mensagem do Senhor, para anunciar o nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo para falar da salvação, para abrir a Escritura e trazer a interpretação da Escritura. O que Deus quer nos falar? Ser cheio do Espírito Santo para viver, para ter as decisões da vida e para não temer. Não ter medo do adversário, não ter medo do acusador, mas estar cheio do Espírito Santo e receber palavra de sabedoria. Pedro então disse: autoridades do povo e anciãos. Quem eram os anciãos? Não eram os velhinhos. Nós já vimos que anciãos que faziam parte do Sinédrio eram os homens ricos da nação. Eram os grandes empresários, os grandes industriários. Eles, então, eram os anciãos, eram os representantes do povo, onde José de Arimateia era um deles, fazia parte do Sinédrio. Nicodemos era um dos fariseus, era um dos fariseus que se destacava em fidelidade e em conhecimento da palavra. E aqui perguntaram: na autoridade de quem? Pedro diz: autoridades do povo e anciãos. Hoje nós estamos sendo interrogados pelo que aconteceu a um homem enfermo, como ele foi curado. E eu quero que vocês saibam que foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Messias. Jesus, o ungido de Deus, o Filho de Deus, de Nazaré. E ele disse assim: a quem vós crucificaste e quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é no nome dele que ele foi curado. Aqui nesta conversa podemos ver mais uma vez algo muito especial. Até hoje, os judeus dizem que Jesus não ressuscitou. Eles dizem que os discípulos roubou o corpo do Senhor. Mas aqui era uma excelente oportunidade de provar isso. Uma excelente oportunidade que os anciãos, que o Sinédrio, que os sacerdotes tinham para mostrar que Jesus não ressuscitou. Era uma ótima oportunidade para dizer: vocês roubaram o corpo dele, vocês abriram o túmulo, vocês tiraram o corpo de Jesus. Eles não falaram nada. Por quê? Porque Jesus ressuscitou com provas históricas. Os islâmicos querem dizer que Jesus não morreu na cruz. Querem dizer que Jesus não é o Filho de Deus. Querem dizer que Jesus não ressuscitou. Querem dizer que Jesus não ascendeu aos céus ressurreto. Querem contradizer as Escrituras. Mas aqui seria uma oportunidade excelente para dizer: não, os discípulos estão mentindo.
Jesus não morreu ou Jesus foi sepultado e vocês roubaram o corpo dele. Mas eles não tiveram como argumentar. Por quê? Porque Jesus ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente. E Pedro, então, com autoridade e poder, disse: é no nome de Jesus de Nazaré, é no nome de Jesus o Cristo, o ungido, Yeshua HaMashiach, é neste nome glorioso, neste nome maravilhoso, neste nome poderoso do Filho de Deus, é que este homem foi curado, no nome de Jesus. Isso ali era um reboliço para eles, e ele disse: Jesus, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele continua dizendo: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só a autoridade de Pedro dizendo estas coisas, olha só que ousadia ele tinha, que autoridade, que palavra forte, firme, que palavra direta, sem rodeios. Vocês crucificaram Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é no nome deste Jesus que este homem está curado perante vocês. E ele disse ainda: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores. Eles conheciam bem este texto, eles conheciam bem a Escritura e os profetas, dizendo que a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, esta veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, a principal, mas que fora rejeitada. A pedra de esquina, a pedra principal, é a pedra que fecha um arco. Os tetos dos palácios, das sinagogas, dos grandes edifícios na época de Jesus, eles eram todos de pedra, não havia o concreto, o cimento naquela época. Hoje, com o cimento, você pode dar a forma artística que você quiser, mas naquela época tudo era de pedra. E as pedras eram milimetricamente calculadas no seu corte para se encaixarem umas às outras. E um arco era fechado, um arco permanecia com o feixe exatamente feito pela pedra angular. A pedra angular era a principal, é aquela pedra que segura a construção. Sem ela, tudo desmorona. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que determinou os cortes das outras pedras, que determinou o tamanho e a posição de cada uma delas. Jesus é a pedra angular e ela foi rejeitada. Jesus foi rejeitado pelos seus, rejeitado por Israel, rejeitado pelas autoridades da sua época. Ele foi rejeitado. Mas isto já estava nas Escrituras, já estava predito pelo Senhor. Ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal, a pedra angular. Sim, a pedra que os homens rejeitaram, mas ela é essencial. Essencial para manter o edifício de pé, essencial para manter a estrutura, essencial porque nela converge toda a arquitetura, converge toda a necessidade de segurança, converge para esta pedra. Ela é essencial e única. E Pedro então disse, no versículo 14, algo tremendamente grande: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Todas as religiões do mundo, seja através de Buda, de Confúcio, de Maomé e de tantos outros que estão por aí, todas as religiões têm as suas virtudes, pregando o bem, porque se não pregar o bem, isso nem é religião, mas não há solução para o problema do pecado. Mesmo que no budismo a pessoa se maltrate, a pessoa faça aquelas movimentos, aquelas abluções, aquelas coisas tão fortes, 100.000 vezes, abaixa, agacha, levanta os braços, deita no chão, estende os braços. Mesmo que os islâmicos estejam aí rezando 5 vezes por dia para Alá, e é importante saber que Alá não é Jeová, porque Alá está escrito lá nas suas mesquitas, Alá é o único Deus e ele não tem filhos, mas o Deus Jeová, o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus da Bíblia, o único e verdadeiro Deus, ele tem filhos. Ele tem o seu filho, como está lá em Provérbios no capítulo 30, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho? O Senhor chama Israel de filho. Chamei do Egito meu filho. Deus tem filhos. Então Alá não é Jeová. Alá não é o Criador, o Senhor, o Deus de amor da Bíblia. Pelo contrário, é um Deus que quer guerra, é um Deus de vingança, é um Deus mais parecido com os deuses da mitologia ou das mitologias dos homens do que a semelhança das Escrituras. Embora queiram dizer que é o mesmo Deus, embora queiram dizer que tomam partes da Bíblia, mas não é. Pedro está dizendo aqui, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nem Maomé, nem Confúcio, nem Buda, nem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro está falando aqui de algo muito importante, não só de cura, não só para a cura das pessoas, mas ele está falando sobre a salvação. Salvação, cura, salvação, libertação. Pedro está trazendo aqui algo muito importante, uma riqueza, um tesouro para todos, que há um nome, o nome de Yeshua, o nome de Jesus. Jesus, seu nome em hebraico, Yeshua, mas seu nome no grego, Yesu, Jesus, Jesus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. Salvos da morte, salvos do inferno, salvos da condenação, salvos das armadilhas, das ciladas do inimigo, salvos. Jesus. Você já clamou por este nome? Você já conhece Jesus, Jesus de Nazaré? Ele traz para nós salvação, vida, paz. Jesus. E Pedro então disse para eles, não há outro nome pelo qual importa sejamos salvos. Eu estou aqui pregando não apenas a cura das pessoas, não apenas que elas recebam as bênçãos que Deus tem para elas, mas que elas recebam salvação, perdão para os seus pecados, encontrem a paz com Deus, a paz consigo mesmo e a paz com os homens. E isso tudo está no nome de Jesus. Olha o que o texto diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens?
pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Eles estavam ali reunidos e pensaram: o que nós vamos fazer? Olha a ousadia, olha o poder, a autoridade com que eles falam. O que nós vamos fazer? Estamos diante de um grande problema. E então eles se consultaram e viram: como pode? Esses homens não têm cultura, esses homens são iletrados. Quem deu essa autoridade para eles? E resolveram fazer o seguinte: bem, nós vamos ameaçar. É assim que o inimigo faz, ameaças. Não é assim que o Estado Islâmico age para acabar com o cristianismo? Não é implantando terror e ameaçando e perseguindo. Temos vivido isto hoje. Temos vivido e temos visto isto com nossos olhos. Fatos, notícia, realidade. E aqui nós vamos ver, no início da igreja, ainda não existia aqui o islamismo nesta época de Atos dos Apóstolos, mas já existia a perseguição. Jesus não nos deixou inocentes. Ele disse: vocês terão aflições no mundo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Não se preocupem, o Espírito Santo estará com vocês e vai dar a palavra. Na mesma hora vai colocar nos seus lábios a palavra. Não preocupem com a resposta que darão. Os discípulos responderam com autoridade, com sabedoria, dizendo: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. É Jesus e só Jesus. E você, já conhece Jesus? Já conhece este Deus maravilhoso que enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz em meu lugar, em seu lugar, para nos dar a paz e o perdão dos pecados? Você já conhece Jesus? Você sabia que Ele te ama com amor eterno? Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te batizar com o Espírito Santo, Ele quer te encher de alegria, de amor e de paz. Vamos falar com Ele agora? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, falando com o Senhor, usando este nome precioso de Jesus. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Senhor, oramos com cada pessoa nesta hora, nos identificando com cada um, para que recebam a Tua paz, recebam o Teu amor, recebam a Tua provisão, recebam a Tua cura, recebam com Cristo tudo que o Senhor preparou para nós, salvação e vida, vida eterna. Abençoe cada um que nos assiste com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua alegria, com a Tua unção. Que cada um receba de Ti a sua porção para este dia. Possam todos os dias buscar a Tua face, ouvir a Tua voz, cumprir, ó Deus, a Tua vontade e se deleitar e se alegrar em Ti, ó Senhor. Que cada um seja curado, seja liberto de toda a interferência das trevas
Seja cheio do Teu Espírito Santo para cumprir o Teu propósito e fazer a Tua vontade. Nós abençoamos a cada um que nos assiste nesta hora, para que receba o toque de amor do Senhor, para que receba a Tua cura, a Tua salvação, a Tua paz. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.